Olá, bem-vindo ao Garota Equilibrada. Eu sou Catarina Dias e hoje a gente vai falar sobre o game astral. Bom, o game astral é uma técnica que eu venho desenvolvendo há muito tempo, desde 2020, e depois de uma consulta com uma cliente, eu vi que ela não estava entendendo nada, e ali naquele momento foi o estalo para que eu começasse a pensar a astrologia de uma forma mais simples, né? Como eu simplificava sem ser vazia, né? Sem torná-la vazia. E então comecei a pensar que talvez se eu explicasse de uma forma mais como um jogo, isso facilitaria que a pessoa compreendesse, né? Bom, ao longo dos atendimentos, eu via que muitas clientes tinham eventos marcantes na vida delas que se conectavam aos astros, aos ciclos planetários. E ali eu comecei a ver que provavelmente existia uma conexão que eu talvez não estava vendo. Que quando a gente aprende astrologia, isso não é ensinado direito, tá? Ciclo planetário não é o foco do professor de astrologia. Ele quer te ensinar de signo, de casa, de aspecto. Então você acaba perdendo tempo e não aprendendo o que necessita. Então eu demorei um tempo para tirar todos esses itens em excesso, vamos dizer assim, para poder simplificar e limpar o excesso. E a gente ficar com o necessário a partir de todo esse estudo, investigação e testes que eu fiz ao longo desse tempo, né? Bom, então, essa historinha que você vai ouvir hoje é isso que você vai aprender a jogar aqui, o jogo da astrologia. A base para o jogo, o game astral, a gente tem que entender que são 4 mundos principais. Depois, no Garota Equilibrada, a gente vai destrinchar, vai ampliar esses mundos. O primeiro é o mundo astral. No mundo astral, a gente tem tanto os planetas como algo espiritual, um mundo ali que a gente não conhece muito bem, que é invisível, mas que, pela observação no mundo real, a gente consegue, então, entender que existe um padrão e que, óbvio, existe então um plano, existe alguma coisa ali que a gente não está vendo, né, que ninguém contou para a gente. No mundo astral, então, aqui a gente está falando sobre os planetas. Então a gente vai ter o Sol, a Lua, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno. Então são vários planetas que eles têm os seus ciclos. E esses ciclos que vão programar o jogo. Quando você define seu contrato de vida, lá você vai falar o que eu quero, o que eu não quero, e a partir desses ciclos eles vão então programar o jogo dentro desse mundo real aí que a gente vai jogar. Aí a gente então tem que entender como que a Lua, então, passeando no nosso mapa, influencia, desperta, detona bombas, manda mensagem, a gente tem que estar atento a isso. E se a gente não está, a gente está inconsciente e não está usando, então, os astros ao nosso favor. Então, quando a gente está no mundo real, aí a gente vai acontecer de conhecer pessoas, de viver problemas, situações complicadas, desafios, né? Que a gente precisa passar como jogadores. Nós somos os jogadores desse game. No terceiro mundo, que é o pessoal, como nós estamos fisicamente, emocionalmente, criativamente, autenticamente falando? Será que todos esses desafios do mundo real influenciaram em quem você é, o que você pensa? Será que você se tornou introvertido porque um dia alguém gritou com você lá no mundo real, né, onde você se relaciona com a sua família, com a sociedade, né, sofreu bullying e isso alterou quem você é no seu mundo pessoal? Alterou seus sentimentos, você construiu então uma barreira em volta de você por medo de alguém chegar até você. Então, isso impacta quem você é hoje e as escolhas que você faz. Você carrega dores do passado, né, de outras batalhas que você viveu. Será que você não perdeu nenhuma parte de você nesse processo? Então, nesse mundo pessoal, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente entra no mundo criativo, a gente está falando sobre o que eu vou criar, né? Que no jogo eu vou falar sobre o pós, né? O pós-vida. Qual legado você vai deixar? Qual trabalho você vai manifestar? Ideia,
dentro do mercado que você atua, na profissão, na carreira que você decidiu seguir, né? Na sua comunidade, na sua família, o que você vai deixar para eles, né? Você vai ser lembrado de que forma? Esse também é o nosso legado que a gente tem que trazer para a vida, né? Dentro do impacto, as pessoas ali, como Maria da Penha, que traz a lei Maria da Penha, outras pessoas que trazem leis importantes, né? A física, como Einstein, como outros que criam, enfim, vacinas, técnicas, são pessoas que executaram o seu mundo criativo, e às vezes a gente nem sempre está bem no mundo pessoal e nem sempre no mundo real também ali nos nossos relacionamentos. Eu amo, um exemplo para mim é o Tim Maia, e logo logo eu vou fazer um vídeo para falar mais sobre ele, e não só ele, mas outros artistas que são extremamente autênticos, né, que usam a autenticidade para criar algo que é diferente, que você nunca viu, que é original, e ao mesmo tempo tem problemas ali no relacionamento, porque não trabalha esse lado pessoal, equilíbrio pessoal, né? Então, esses 4 princípios, né, esses 4 mundos, são a base que a gente precisa ter para entender o game astral, porque todo ele é construído dentro desses mundos perfeitos que você vai entender, né, ao longo que a gente vai conversando, você vai pegando mais qual a representação de cada um. Bom, vamos imaginar aqui que a nossa vida ela é separada em 3 partes: a pré-vida, a vida e a pós-vida. Na pré-vida, a gente está falando sobre onde ficam os planetas antes da gente nascer, né? E ali quem que a gente vai conversar, o que a gente vai definir para a nossa vida, como que a gente quer que esses mestres planetários, né, que vão nos acompanhar ao longo da vida, como que eles podem melhorar a gente. Os mestres planetários, quem são? A gente tem o Sol, que fala sobre o nosso brilho interior, nossa coragem, a forma como a gente se expressa, né? Então a gente pode pegar, né, de certa forma, a inspiração nesse planeta para trazer para a nossa vida, ok? Bom, a gente tem a Lua fala sobre sentimentos, emoções, passado, história. Eu falo muito que ela tá ligada às crises emocionais que a gente vai ter, e você vai entender mais pra frente. A Vênus, quando ela tem ali, ela vai aparecer na nossa vida, ela vai falar sobre o amor, né, sobre as escolhas que a gente faz, sobre a atualização, né, em como a gente se relaciona com as pessoas. O Marte fala sobre as batalhas, qual a causa que você defende, né? Eu tive retorno de Marte esses dias e veio esse pensamento sobre qual luta você quer lutar, né? Qual as bandeiras que você levanta, pelo que você luta, né? E a gente tem Júpiter e Saturno, que para mim são um dos planetas muito importantes no mapa, tá? Júpiter fala sobre a nossa filosofia de vida, o nosso caráter, a verdade, né? As pessoas tendem a falar que Júpiter fala sobre abundância, expansão. Assim, pode expandir, né? Mas expandir o quê? Se você é uma pessoa ruim, ele vai expandir a ruindade. Basicamente é isso. Se você é boa, ele vai expandir a bondade, né? Ele também vai mostrar a verdade. Então, se eu tô mentindo há muito tempo, se eu tô com coisas ali ocultas, ele vai revelar, né? Então, vai de cada um. Quando a gente tem Saturno, então a gente está falando sobre esse compromisso que eu assumi para encarnar, o que eu vim fazer aqui, o que eu vim construir, né? O que ao longo da minha vida vai aparecer ou não. Então, Saturno vai cobrar. A gente vai ter, por exemplo, nó do norte e nó do sul, que é o cara do destino, o cara que fala, olha, o caminho à direita ou o caminho à esquerda, né? Assim, já vi muitas mudanças, né, de vida. A pessoa toma o caminho da esquerda e se arrepende na frente. Urano é muito como se fosse um abalo sísmico dentro da nossa vida, né? Eu falo que é como se fosse um terremoto. E quando ele passa, esquece, nada fica como antes, né? Fica tudo diferente. Aí tem o Netuno,
Alguns planetas, tipo Netuno e Plutão, são ciclos que são difíceis até de definir, né? Então, o que eu estou te trazendo aqui de representação e explicação sobre eles são muito baseados no que cada pessoa, mais de uma pessoa que eu analisei, viveu, tá? E não tem nada a ver com esses livros aqui que a gente geralmente tem que ler para poder ser astrólogo. É mais com coisas reais, autoconhecimento da vida real aqui, tá? Aí a gente vai ter Lilith, a gente tem Vesta, tem outros novos aí que estão aparecendo, né? Planeta. Bom, de planetas são esses. Quais eu quero que você fique focada aqui? Lua e o Sol. Já é, assim, vamos dizer, 90% do jogo você precisa estar conectada com a Lua e o Sol, ok? Esses mestres planetários vão ficar responsáveis por programar, então, os desafios, as fases, as décadas que vão, então, você vai passar, você vai fazer aniversário, né? Então, no pré-vida, a gente tem essa parte do contrato de vida. Ali a gente vai assinar tudo que a gente quer passar, né? Então, a gente vai falar assim para os mestres planetários. Olha, planetas, eu quero muito resolver o meu problema de ciúmes, o meu sentimento de abandono, as minhas feridas emocionais, que eu venho carregando às vezes de outras vidas, a minha arrogância, minha falta de coragem, minha baixa estima, a forma como eu me comunico, tudo que eu faço, eu quero melhorar, que eu sou um pouco autoritária, então eu quero descer lá e eu quero encontrar pessoas, competidores, sábios, atores que vão, né, desempenhar o papel ao longo do jogo, que me ajuda a desenvolver isso. E não importa se vai doer, se não vai doer, o importante é que eu me desenvolva para que eu saia lá no pós-vida mais evoluída, uma pessoa mais transcendida, mais ampla, mais amplificada sobre, né, compreendendo a empatia do outro. Então pode caprichar em tudo que vai acontecer, porque eu quero que a minha vida seja perfeita, né? Essa encarnação. Então aqui a gente já tem que acreditar em encarnação, tá? Não é, ai meu Deus, não acredito. Não, tem que acreditar. Ali a gente define também o que a gente quer para o nosso pós, o nosso legado. Que legado eu vou deixar? Vem um astrólogo, vem um médico, um cientista, um professor, qualquer pessoa vem e ela decide ali o que ela vai criar, com o que ela vai trabalhar, né, quais as técnicas que ela quer aplicar na vida dela, o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer, ok? Tem que pensar que o que você tem ali no fundo do seu coração que te instiga, que você faça, que você crie, que você faça e aconteça, né? Eu tinha um amigo que ele queria muito criar um centro cultural para pessoas falar do esporte, né, trabalhar essa questão do desenvolvimento, né, da mobilidade, enfim, e inclusão. E aí passou uma vida inteira e ele nunca deu passos para isso, né? Então a gente sempre tem vontade de criar alguma coisa, de criar uma banda, de criar um livro, e a gente passa uma vida inteira adiando, né? Adiando, a vida passa, os momentos ali do mundo real acontecem, e a gente simplesmente esquece de colocar em prática o que dentro do nosso coração, né, as loucuras do nosso coração tenta nos falar e a gente ignora. Quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo que, bom, eu não fiz aquilo, a gente se arrepende, a gente entra num processo de dor mesmo, né? De dor por não ter criado, por não ter feito, por não ter, enfim, viajado, né? Explorado, porque ficamos presos na rotina como zumbis, vivendo ali simplesmente o pagar conta, e a gente não olhou então para esse lado criativo, esse lado de expressão, né? E ao mesmo tempo, tudo que eu crio como uma empresa, como um projeto, como que eu quero então impactar esse mundo, essa sociedade que eu vivo, enfim, as pessoas que estão ao meu redor. Enfim, então eles vão pegar tudo que você vai decidir ali, que você está montando esse contrato, e vão criar o jogo que vai ser a vida. Mas todo o trabalho do nosso contrato, a gente vai então encontrar Saturno e vai falar, olha Saturno,
nosso guardião do contrato. Eu assinei isso e eu quero que você, então, ao longo da vida, venha me trazer um alerta, me trazer um sinal, né? Me trazer uma mensagem. Às vezes, se você vê que eu estou muito distante do meu contrato, me coloca em situações mais desafiadoras, né? Então, eu tenho um amigo que, em um dos aspectos, né? Em uma das Eu tenho um cliente que, ao longo do processo do Saturno, né, há 2 anos e meio, média, se a gente dividir por 12, lá mais ou menos na sétima, na oitava posição, ele teve um acidente. E isso levou ele, então, a ficar tetraplégico, e, e ele passou, então, 18 anos da vida dele vivendo dentro dessa condição. O que ele tinha que desenvolver nesse processo? Ele, então, acompanha de perto, né? E, então, muitas questões que ele não tinha ainda desenvolvido durante tantos anos, a gente foi conversando para tentar que ele entenda ou entendesse o porquê que ele ficou ali naquela situação. Então, quantas coisas acontecem ligadas ao ciclo de Saturno ou a outros planetas, mas principalmente de Saturno, que a cada 7 anos, quando a gente tem o pico maior, né, de conexão com ele, e aí a gente entende que nem todos os eventos são aleatórios. Às vezes é ele tentando encaixar a gente no caminho certo. Às vezes a gente não quer realizar mais o que a gente assinou. E a gente tem o Clube dos 27, por exemplo. Tem várias pessoas que acabaram se suicidando nessa idade, né? Então você vai por entorpecimento, você vai buscar formas de fugir dessa situação. Às vezes você toma caminhos que te tiram completamente, né? Ou te jogam, né? O chamado aparece, você nega. Então o Saturno, ele tá ali. Eu vejo ele como se fosse um treinador, né? Um treinador que tenta o tempo todo colocar a gente no caminho certo do que a gente decidiu fazer e tentar desenvolver, tanto criativamente, pessoalmente, quanto ajudar com que a gente chegue no final da nossa vida com o sentimento de satisfação, de que eu fiz o que eu pude, o que eu criei, nossa, de orgulho, né, pelo que você criou, do seu legado. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar para vocês, que é o do Saturno, que eu falo muito mais sobre o contrato e sobre o Saturno, para você entender mais quem é ele, o que ele faz, onde ele vive, que ele come, né? Ele é muito interessante porque ele é um dos planetas mais importantes, assim, de cobrança dentro do nosso mapa, e a gente precisa estar extremamente atentos com esses ciclos de 7 anos e os nossos retornos de Saturno, porque são pontos ali onde a gente firma compromissos e que 7 anos depois ele vai voltar para cobrar a gente para saber se a gente está fazendo ou não, ok? A vida é cheia de obstáculos, né? Cheia de portões que eu falo, né? Os obstáculos são portões que a gente precisa abrir. A gente precisa ter a chave para abrir esses portões. Ali a gente vai ter a morte, os términos, o trabalho, a vida em si, né? Já é desafiador, manter a rotina, alimentação. Então são muitas tarefas que a gente tem ao longo da vida, né? A gente vai viver tanto o caos, a desordem, os desafios, as batalhas, as dores do mundo real, né? Como os relacionamentos. Então, eu vou me relacionar com a minha família, com as pessoas do meu trabalho, amigos de escola, com relacionamentos amorosos, pessoas que eu gosto e não gosto, que na minha percepção vão ser os vilões, né? Vai conhecer o que eu digo que são os competidores, que estão ali disputando também a vida com a gente. Então a gente vai esbarrar nessas pessoas. E às vezes a gente vai entrar em embates com essas pessoas. Outras são sábias, que são as pessoas que a gente encontra dentro da jornada, que são inspiracionais, né? Que elas conseguem nos direcionar. Por exemplo, eu encontrei a minha numeróloga, que ela que me mostrou o que era astrologia. E aí da astrologia, aí eu fui estudar, conheci o professor, e de repente eu tô aqui falando com você, depois de 8 anos, mais ou menos. Então, foi uma grande jornada até eu chegar aqui. Eu não queria ser astróloga até me tornar astróloga.
E aí, então, a gente vai ter os atores, que para mim são as melhores pessoas, tá? Que a gente vai encontrar, elas vão encenar, eventos e pessoas são atores ali, né? Elas encenam situações. Então, você vai conhecer um namorado, uma pessoa ali que você vai conhecer, e essa pessoa vai ficar responsável por colocar em prática aquilo que você assinou no contrato. Então, se você quer ser menos arrogante, alguém precisa fazer com que você seja essa pessoa. É um chefe, é um ex, um marido, a mãe, o pai, né? Enfim, aqui a gente vai ter um mundo de situações. Só esses relacionamentos que a gente tem é um mundo de situações. No mundo real a gente está exposto a tudo. A pobreza, a fome, a miséria, os golpes, a violência, né, a traição, perceber um golpe, perceber que estamos sendo traídos, perceber que estamos caindo num problema, numa situação complexa. Tem até um vídeo que eu tenho que chama Como Nascem os Problemas, para a gente entender então como é o nascimento, o crescimento, o acontecimento e a consequência desses problemas. É muito interessante para você assistir, porque grande parte do que a gente vive como problema ou situação inicia nesse ciclo. Outras coisas são eventos que vão acontecer, um acidente, um casamento, começar num trabalho, né? Esse tipo de coisa que acontece na nossa vida são coisas que são marcantes dentro da nossa história. E é aqui no mundo real que a gente constrói, então, a nossa história encantada, né? Como todas as histórias infantis, a gente entende que a Branca de Neve, a Cinderela, nenhum deles tiveram uma boa vida. E a construção dessa história, por mais dolorida e problemática, ela também é encantada, ela conta uma história que é importante, porque não existe, toda a vida vai ter, né, problemas. Então a gente precisa pensar que cada evento tem um significado dentro do nosso desenvolvimento, né? Às vezes a gente não sabe, não entende por quê. Como jogador, vou saber refletir, visualizar e vou saber me posicionar, buscar ajuda, como que eu tenho estrutura emocional para lidar com uma pessoa que vai me violentar, que vai me agredir, que vai de alguma forma me acidentar, me machucar de alguma forma. Quem é esse jogador? Como ele está se sentindo? O que ele pensa? Será que ele sabe as suas habilidades de combate? Ou ele usa essas habilidades, ou não sabe usar? Ou ele, enfim, tem superpoderes desenvolvidos ou não, ocultos ou não, né? Então, essa pessoa está machucada, ela apanhou muito na vida e por isso ela carrega dores que ela não sabe nem como que lida com aquilo, né? Ela tá com cortes, ela usa armadura, ela deixou as espadas, as ferramentas, o arsenal dela de luta em alguma outra batalha, e hoje ela tá passando por uma situação que ela precisa dessas armaduras, dessas espadas, né, para poder lutar ali, sei lá, com um término, com um problema ali de relacionamento, com ela mesma, numa depressão, numa crise financeira, de trabalho. Será que ela tem todas essas armas ou ela abandonou em algum lugar, né? Então também a gente olhar a história, o passado desse jogador, né, dessa jogadora, entender o que aconteceu, entender como que ela chegou até aqui, é importantíssimo para ela poder passar pelo resto do jogo de uma forma mais saudável, mais equilibrada, com mais vitalidade, com mais vontade de jogar. Não é fácil, a gente sabe, a vida não é fácil. Quanto mais velho, mais difícil vai ficando. Enfim, cada um tem a sua própria história encantada. E aí a gente vai entrar e falar sobre essa história encantada, que a gente precisa reescrever essa história. Por quê? Cada jogador tem uma origem, veio de uma família, veio de uma religião ali que aquela família pregava, veio de costumes, né, uma cultura. E essa cultura, às vezes, pode conflitar na onde ela vai entrar. Se você veio da favela, você tem um tipo de cultura. Se você veio lá de uma família rica ou classe média, você tem outra. Se você é japonês, italiano, português, africano, enfim, todos eles têm a sua própria cultura, né? Como família, né? Cada família tem seus rituais, né?
Então, o quanto eu, às vezes, estou presa a esses rituais, quanto eu preciso manter, quais eu preciso não manter, entende? Que pode estar me atrapalhando. E aí eu falo muito sobre herança emocional e sobre alma enlatada, né? Então esse jogador ele precisa ter consciência sobre essa herança emocional que ele traz da história dele, da família dele e também às vezes dos ancestrais dele. Como ele vai na batalha, então ele está trazendo ali o estandarte de uma família que vem lutando há mais de 500 anos, né? É uma família geracional que, enfim, esse peso vem junto. Então as pessoas sempre cuidavam das outras e ficava sempre em segundo lugar, é um padrão familiar. Então essa herança, como é que você carrega ela? A gente fala muito na constelação sistêmica desses padrões que a gente traz à vida, então é bem inspirado nisso, tá? A herança emocional. O quanto eu replico aquilo, o quanto isso pode estar afetando a minha forma de jogar e batalhar, me relacionar, porque eu estou tentando honrar, né, trazer ainda uma cultura que precisa ser atualizada, modernizada, enfim, tudo que eu trago dessa vida e muitas vezes de outras vidas, né, se eu já fui traída, se eu já fui enganada, abusada, enfim, me mataram, isso de certa forma eu carrego dentro do meu coração. Então, enquanto eu me limpo, eu me desfaço, eu compreendo as dores, as emoções, o que aconteceu. Naquele dia que a minha mãe me bateu, foi um dia que ela foi demitida e ela estava, sei lá, burnoutada, ela estava cansada e hoje eu vejo diferente aquilo. Né? Então, dentro dessa herança, eu revejo a memória, o trauma, a visão ali que eu tinha sobre aquele problema. E também a alma enlatada é como a alma autêntica dessa pessoa, ela está bem ou não, né? Então, por exemplo, quando você vem dessas famílias, muitas vezes a sua vontade, a sua forma de ver o mundo, a sua autenticidade, a sua originalidade, os seus sentimentos, tudo que você tem ali é alterado, porque às vezes você precisa se encaixar dentro dessa cultura, dentro desses rituais, e às vezes não é permitido você ser o diferente. A gente quer que você seja a mesma coisa que a família tá ali, né? A gente pode ver isso como um país, por exemplo, que tem uma cultura e eles defendem aquilo, não pode ser de outra religião, né? Então você fica ali fechado dentro daquilo, né? E isso faz com que você a sua alma vá se desintegrando e você vai perdendo o seu brilho próprio e você vai tendo que pegar um brilho artificial, entendeu? Criar uma ferramenta artificial, usar ali e seguir como um grande robô na vida, né? Tem até um termo na psicologia que chama despersonalização, quando você, como jogador, não se reconhece, você não entende a vida, o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de alma enlatada, todos esses processos sociais, onde eu nasci, onde eu cresci, qual religião eu fiz parte ou não, a cultura da minha família, questão financeira, como os meus privilégios ou não, né, que eu tive, tudo isso constrói quem eu sou. Só que em alguns momentos, né, principalmente ali quando a gente é criança, a sociedade faz com que a gente minta constantemente. Eu não quero abraçar essa mulher porque eu não gosto dela. Mas a mãe fala, não, você vai abraçar porque isso é uma falta de educação. Eu não quero comer cenoura, mãe, mas a mãe te obriga a comer cenoura. É óbvio que é ótimo para a sua saúde, mas isso vai fazendo com que você perca o poder de escolher as coisas, né? A capacidade de fazer escolhas conscientes, de você ter certeza do que você está escolhendo. Você muitas vezes entra num relacionamento tóxico, problemático, se torna ciumenta, possessiva, né? Uma pessoa possessiva, ciumenta, que tenta ali controladora, né? Controlar a outra pessoa, a família, os filhos, porque você tem medo da mudança, dos problemas, porque lá na infância você passou por problemas ou em outra vida e você não quer que isso se repita. Então,
ali no mundo real eu preciso ser educada, eu preciso ser polida, eu não posso expressar tanto meus sentimentos, a gente já não sabe muito bem como lidar com isso, a sociedade não valoriza tanto as pessoas que são sensíveis, que são sentimentais, que, enfim, que tentam, de certa forma, ver a vida de uma outra forma. A sociedade quer que todo mundo seja muito enquadradinho, trabalhar, crescer, ter os filhos, pagar as contas, comprar um carro, comprar uma casa, né, pagar suas dívidas, e o desenvolvimento pessoal, o equilíbrio pessoal é muito negligenciado. Então, esse jogador precisa desenlatar a alma dele, separar as coisas, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Ah, isso é meu, isso é da minha mãe, isso é do meu pai, isso é do meu tio, isso daqui não é meu, entendeu? Da minha avó. E encontrar as partes que fazem parte de você, né? Aquele bebê lindo que nasceu puro, virgem, sem muitas alterações, foi se alterando ao longo do tempo, ao longo da vida, os desafios, né? Os medos vão fazendo a gente se fragmentar para a gente poder se conectar a essa cultura, né? Não ser o diferente. E aí, então, a gente precisa se reencontrar. Então, depois que eu abro a lata, eu olho o que tem dentro, separo o que tem, os ingredientes bons e ruins, né, da minha vida, então eu vou conseguir chegar o mais próximo do que sou eu, da autenticidade. Tá? Então, esse jogador precisa recuperar essas forças que ele tem ali ocultas. Os guias astrais vão ficar responsáveis por acompanhar esse jogador ao longo da jornada e trazer a inspiração, as mensagens, a orientação para que ele jogue o jogo cada vez melhor. Então o Sol ele vai te trazer esse poder de ir para frente, de coragem, de ter um instinto, a velocidade, né, a criatividade para solucionar. Ele vai ajudar, então, a gente a passar pelas fases, pelos problemas, porque se eu estou conectada com a energia solar, eu vou ter força para poder passar por uma situação ruim, um problema, mas se o meu sol está debilitado, eu também nem sei qual é o meu sol, quem eu sou, né? A gente usa muito o signo para falar sobre quem a gente é, só que por isso que eu sou contra esse movimento de signo como definição de personalidade. Isso não faz sentido nenhum, porque por causa disso, porque cada pessoa é uma pessoa. A gente tem o nosso DNA do corpo, por que o signo, né, que é exclusivo, por que o signo vai ser igual? Não faz sentido. E por isso que talvez a descredibilização da astrologia aconteça, porque as pessoas tentam encaixar alguém dentro de uma única caixa, e não faz sentido nenhum. Então, o dia do nosso aniversário é muito importante, porque ele está ligado com a nossa idade. Então, entre uma idade e outra, é o processo de desenvolvimento solar, que seria pessoal, de personalidade, né, criatividade, o que você vai colocar em prática. Então, são questionamentos ali que a gente se faz. E por causa dos véus da procrastinação, a gente pode não usar o nosso ano de forma objetiva, né? A gente pode procrastinar o ano inteiro, aquelas promessas que a gente fez, a gente até esquece, aí chega no fim do ano a gente fala, é porque é um inferno astral. É óbvio que é o inferno astral, porque se você não fez nada ao longo do ano, de 12 meses, vai ser um inferno. As promessas vão te cobrar, as promessas vão ficar te olhando. E aí, você não falou que ia emagrecer, aí de repente lá no final do ano, você começa a sentir uma dor no estômago, seu pé começa a inchar, porque você falou lá no dia do seu aniversário que você, né, ia emagrecer. Então, essas promessas vazias, elas voltam, né? Então, esses 12 meses do nosso aniversário são muito importantes. E aí a gente vai ter uma idade, né? Então, essa idade representa o quê? Qual o ciclo que ela está conectada? Então, aqui a gente consegue fazer um desdobramento maior. O game astral, ele está muito conectado com a nossa idade, porque é com ela que a gente vai saber e se orientar com os ciclos planetários. Então, se eu tenho 28 anos, eu sei que eu estou no meio de um retorno de Saturno ou um aniversário de Saturno. Se eu tenho 12, 24, 36 anos, eu sei que eu estou no aniversário de Júpiter. Então, o que isso me pede? Qual a mensagem que esse planeta quer me passar? O que eu preciso aprender com esse planeta, entendeu? Então, o aniversário serve para isso.
A lua é uma coisa mais dia a dia, emocional, né? O que eu estou vivendo aqui no terreno, e o sol é o que eu vou criar, o que eu vou materializar, como eu vou utilizar esse ano, como eu vou me desenvolver ao longo desse ano, né? A idade, então, pode vir coisas mais pesadas. Já vi em questões solares a pessoa ter uma crise, né, de ansiedade, porque ela queria, sei lá, fazer um projeto e ela ignorou esse projeto, né? Então, eu queria escrever um livro. E aí esse livro ia trazer dinheiro, ia trazer autoridade, ia trazer uma satisfação criativa, e ela simplesmente ignorou, né? Então ela não quis executar aquilo. E isso vai criar todo um ciclo de sentimento de insatisfação, né, baixa estima, de, enfim, depressão criativa. Lua fala muito do ciclo de 29 dias e meio, né, que é o tempo que ela demora para dar uma volta completa em torno do nosso mapa. Então, aqui está nosso mapa e ela dá a voltinha em volta durante 29 dias. E aí, vamos imaginar, então, que são ambientes que ela vai passar, né? E ali vai ter um planeta como Saturno, Júpiter, Urano, e cada vez que ela para conversar com esses planetas, ela pode trazer uma mensagem, ela pode ativar uma bomba, entre aspas, que estava ali para detonar, ela pode trazer um gatilho, uma orientação, criar um problema, uma confusão na vida, porque esses mestres planetários que vão programar o jogo, eles podem falar assim, ó, Lua, quando você passar aqui, minha filha, você já detona, né? Então vai ser um problema ali com a sua chefe. Eu tenho uma cliente que eu investigo ela sempre, e aí é sempre assim. Então ela já teve chefe que xingou ela, o marido deu problema, uma discussão, uma briga, né? Então a Lua ela sempre traz essa pressão emocional. Então os eventos envolvidos com ela, né? Então quando a gente começa a trabalhar, né, o nosso ser como jogador, e esse jogador começa a se conectar com o Sol e com a Lua, fazendo o processo de observação, que é uma parte mais terapêutica, mais técnica aqui, que eu utilizo e eu ensino, né? Então, por exemplo, fazer um 29 True, que é uma jornada que eu criei de 29 dias, onde a Lua vai passar pelo seu mapa, e nesse processo, então, todos os dias a gente vai ter ali revelações ou não, depende de onde ela está passando no seu mapa. E aí eu tô te ensinando a usar a astrologia no seu dia a dia, não é exatamente eu ficar te falando quem você deve ser, o que você deve fazer, quem que você tem que ser quando você reage com alguém, né? Ou quem você já foi, o que você tem que melhorar. Não, é você que vai perceber. Porque, como eu falei, eles trazem mensagens. É só você estar consciente e atenta para ouvir quais as mensagens a Lua, o Sol e os outros planetas estão mandando, né? Então, o Sol e a Lua são um dos principais porque eles são um dos mais rápidos. Aí a gente vai ter o aniversário de Vênus, de Marte, de Mercúrio. E aí depende muito de como esses ciclos estão conectados com uma briga no relacionamento, conhecer alguém, sei lá, um namorado, numa quadratura de Vênus. Então, vai ter o Saturno, o Júpiter. Então, esses mestres planetários, eles vão te mandar mensagens, eles vão falar alguma coisa. Você é promovido, você é demitido, você briga, você tem uma crise de ansiedade, de pânico. Então, onde estão esses astros? A primeira pergunta que eu faço é: onde estão o Sol e a Lua? Para a gente começar a pensar aqui sobre o evento que aconteceu. E aí é um processo de análise, né? Então, tem todo um padrão ali que tem que ser estudado quando a gente cria, então, a nossa história encantada, e aí a gente conecta os ciclos planetários com a nossa história. E aí a gente tem uma ferramenta poderosa para nos desenvolver e compreender muitos eventos aí que a gente muitas vezes não entendeu ainda, e às vezes fica arrastando corrente com eles pela vida. A gente tem esses guias, né, que estão ali para nos ajudar ao longo do game, mas às vezes a gente não usa, a gente ignora, porque eles ficam poucos dias. A Lua fica 2 dias em cada signo, o Sol fica 1 mês em cada signo. Então, o movimento deles é rápido, tá? E às vezes a gente não percebe, a gente só vai perceber
quando é tarde demais, quando chega lá um Saturno, depois de 7 anos, aí que a gente fala, "Ah, meu Deus, o que aconteceu aqui? Ai, a estrutura da casa estava toda desmoronando." Aconteceu comigo esses dias aí, tá? Eu ensino, mas eu também aprendo. Que eu tô devendo aí um negócio do Cordo, de uma carteirinha que eu deveria ter cancelado quando eu tinha 23 anos. Passou o Saturno, né? 7, 8 anos e agora eu tenho que pagar porque eu não cancelei e os boletos chegou e eu não pagava, eu ignorei aquilo e aí eu me fudi, né? Então, assim, basicamente, a gente tem que entender que eles mandam mensagem, não é que não manda. A gente ignora, a gente finge de louca, né? A gente finge de, ó, pneuzinha. Bom, então você tem que entender que esses dois, eles são importantíssimos para a gente ter esses pontos de vistas mais diários, né? Semanais e diários. E aí a gente então vai trabalhar a autenticidade do Sol e o equilíbrio emocional da Lua. Então isso é a base, ó, da garota equilibrada. Inclusive essa estrelinha aqui, ó, essas estrelinhas, opa, aqui significa os astros, tá? O equilíbrio é o que o jogador tem que ter para viver a vida e aqui, ó, esse pretinho é a união do Sol e da Lua. A gente tem que unir tanto as nossas questões emocionais, as nossas dores, nossos traumas, e também filtrar para entender o que é a gente ali, né? Qual é a nossa autenticidade, mesmo com todas as dores do mundo. Então, no momento que eu estava criando a Garota Equilibrada, foi muito baseado nessa conexão entre o Sol e a Lua, entre como a gente precisa usar os astros como inspiração para a gente jogar esse game, tá? Jogar o jogo mesmo da vida, dos astros, dos relacionamentos, enfim.